despedir, senti um puxão forte. E com a mesma velocidade com que tinha saído, arremessado para fora, senti como que atirado em queda livre, à velocidade de um raio, até cair sobre o meu corpo. O retorno ao corpo foi difícil. E contraste com a leveza de estar fora do corpo, com a minha doce e calma vibração que senti naquele lugar incrível. Senti frio, me senti enjoado, com vontade de vomitar e pesado, como se vestisse uma roupa de chumbo que pesasse 100 quilos. No início, não podia me mexer, nem podia falar. Foi então quando comecei a tomar consciência do que havia acontecido. Estava em choque. Chorei de emoção. Aquela tinha sido a experiência mais extraordinária da minha vida. Durante os meses seguintes, tentei voltar à normalidade. Porém, por mais que tentasse, não conseguia ver as coisas da mesma forma. Quase tudo me parecia banal. As preocupações cotidianas, o trabalho. Muitas vezes ficava ausente, sem ouvir, sem ver o que acontecia ao meu redor, pensando naquela experiência. Me dava vontade de contar às pessoas, à família, a algum amigo. Porém, logo o meu senso comum me dizia para nem tentar, que não iriam me entender, que iriam me considerar louco. Me sentia um estranho, como se fosse um extraterrestre. Me perguntei quantas pessoas teriam experimentado aquilo. Com o tempo, começaram a surgir dúvidas. E se tudo não tivesse passado de uma alucinação, fruto da minha imaginação? Para tentar entender melhor, lembrei-me de algo que Isaías tinha dito. Procure os livros que lhe recomendei e leia-os. Servirão como prova de que tudo o que viveu não foi uma alucinação da sua mente. Comecei a procurar os livros pela internet. Não me lembrava dos nomes e títulos, mas de palavras e nomes que recordava da nossa conversa. Pus no Google reencarnação, vidas passadas, vida depois da morte, e começaram a surgir os nomes de autores e títulos, e reconheci entre eles os que Isaías tinha mencionado. Estudei-os minuciosamente, confirmando ponto por ponto o que ele tinha me dito. Se aquilo tinha sido uma alucinação, na realidade mostrou-se muito correta. Desejei voltar a ver Isaías. Senti saudade do seu olhar doce que tanto me reconfortara. De voltar a me sentir em paz. Os livros tinham me ajudado a perceber que havia outras pessoas à procura de respostas para as mesmas questões com que eu me debatia. E que eles, por sua vez, já tinham iniciado o caminho para a obtenção das respostas. Porém, também iam surgindo muitas outras perguntas, que fui anotando numa agenda e ia revendo mentalmente de vez em quando para as recordar caso voltasse a ter a oportunidade de reencontrar Isaías. Ainda que me custasse reconhecê-lo, precisava que Isaías continuasse a me explicar, dissipando dúvidas, por que aquele jovem senhor tinha conseguido fazer com que, pela primeira vez, as respostas de alguém me atingissem tão profundamente. Além disso, me fazia sentir tão bem, tão querido. Continuava a ser cético, mas alguma coisa no meu interior me dizia que estava no caminho certo. Assim, reiniciei os exercícios de relaxamento com a espera de voltar a entrar em contato com Isaías. E voltei a sair do corpo. Desta vez, não precisei de tanto esforço. Em apenas 5 sessões, estava fora. Voltei a sentir as mesmas sensações, a mesma viagem. E ali estava ele, à minha espera de novo, com um sorriso no rosto e o mesmo olhar enternecedor da primeira vez. Olá, maninho. Já era hora, hein? Fiquei velho te esperando. Repare como meu cabelo ficou branco. Como? O seu cabelo já era branco da outra vez. Não se ofenda, foi uma piada. Pensou que aqui em cima não tivéssemos senso de humor? Enfim, como foi seu retorno ao mundo? Sentiu saudades de mim? Sim, tive muita vontade de te ver.
de estar aqui de novo, na paz. Encontrei os livros que me indicou e os li. Me ajudaram, porém ainda tenho mais perguntas. Ah, isso me alegra. Força! Diga, pergunte-as como quiser. Não estou dizendo que acredite, mas pelo que conta sobre a evolução espiritual e pelo que pude deduzir dos livros, deve existir uma espécie de plano organizado e que é bastante complexo. É verdade. Um plano que abrange todos os seres da criação e tudo que existe. Ainda que para cada espírito exista um plano concreto de evolução, porque cada ser da criação é amado e está destinado a ser feliz. Nesse plano de evolução pessoal, participa uma multidão de seres em diversos graus de evolução, ajudando cada espírito a percorrer esse caminho. O que quer dizer com isso? Ora, que vocês têm uma família espiritual. Todos e cada um de vocês são queridos por uma multidão de seres espirituais, começando por Deus, continuando com o seu guia espiritual, que jamais os abandona, e outros muitos espíritos. Muitos são amigos, familiares já falecidos, desta e de outras vidas. Além disso, e como se isso ainda não bastasse, todos e cada um de vocês tem uma alma gêmea, a metade da sua laranja, um espírito perfeitamente semelhante a vocês mesmos, o companheiro perfeito para começar a sentir o que é o amor verdadeiro. Alguns deles podem estar encarnados ao mesmo tempo que vocês e podem fazer parte, ou não, da sua família carnal, ou ser simplesmente pessoas amigas. E como pode ser que, sendo cada um tão querido, nos sintamos muitas vezes tão sós? Porque vivem desligados do mundo espiritual, ignorantes da sua ligação com outros seres que são semelhantes a vocês, tanto com os que estão encarnados ao mesmo tempo com vocês, como com os que os apoiam a partir do mundo espiritual, conscientes da sua missão na Terra, tão distraídos como estão em apenas atender ao que os seus sentidos e a sua mente os dizem, tão alienados do que podem perceber através do sentimento, que fique claro, ainda que se sintam sós no mundo físico, jamais estão sós da parte do mundo espiritual. A cada um cabe descobrir essa ligação, descobrir uma sutil porta atrás da qual encontrarão a sua vida verdadeira. Uma porta que apenas a chave do sentimento pode abrir. Peçam sinceramente e serão ajudados no despertar da sua sensibilidade e reconfortados dos seus sofrimentos. Porém, vocês têm que se libertar das suas armaduras anti-amor para experimentá-lo. Porque o desejo a quem quiser estar só e isolado do mundo será respeitado. Bom, já que mencionou Deus, tenho sérias dúvidas de que Deus exista. Por acaso alguém já o viu? Por acaso não viu sua obra? O universo, a vida, você mesmo. Deus não pode estar mais perto de você do que já está. Porém, ele não lhe obriga a reconhecê-lo e se abrir a ele. É preciso que você queira senti-lo, percebê-lo. Entretanto, se está esperando ver alguém como você, da sua estatura, com olhos, rosto, braços e pernas, então jamais o reconhecerá, porque Deus é muito mais do que isso. Seria como se uma célula do seu corpo perguntasse: onde está o corpo a que pertenço, que não o vejo? Está nele, célula, não percebeu? E a célula diria: mas a única coisa que vejo são células. Células e mais células como eu, por todo lado. Ora, estude a sua própria natureza, o seu próprio funcionamento e as relações que estabelece com as outras células e as delas entre si. Como se organizam tão maravilhosamente para formar um conjunto. E observe o que forma esse conjunto. Então, célula, poderá conhecer e reconhecer o corpo do qual você faz parte. Então, onde podemos encontrar provas da existência de Deus? Como na célula do exemplo. Primeiro na sua própria existência e em seguida na existência do que lhe rodeia. Qual poderá ser a origem de um ser que sente e pensa, consciente da sua própria existência? E de um universo tão perfeitamente engrenado, não pode ser o nada.
Porque o nada não pode criar algo simultaneamente tão complexo e belo. Por acaso alguém pode acreditar que uma bela sinfonia pode ser composta tocando as teclas de um piano aleatoriamente? Ora, da mesma maneira, não pode ser que algo ao mesmo tempo tão belo e tão complexo como o universo, a vida e o ser humano, sejam frutos do acaso, seja regido pelo princípio da causalidade. Porém, por que tem de ser Deus quem criou tudo? Por acaso não existe na natureza o poder de criar? É assim que ocorre. Porém, de onde vem o poder criador da natureza? De onde provém as leis que regem o universo? Você aceita que na natureza, no universo, existe um poder criador e umas leis, as leis da física, da química, da biologia, que o estruturam, que o ordenam, de maneira que os cientistas, quando descobrem algum fenômeno desconhecido, não o atribuem ao nada, mas procuram encontrar a causa que o provocou. Quer dizer, vocês admitem no seu dia a dia que uma das leis do universo é a de que não existe efeito sem causa. Porém, na hora de responder à pergunta qual é a origem do universo, ou seja, a primeira causa, vocês mesmos, contrariando a própria lei da causa e efeito, que aceitam como válida o resto do tempo, vocês não têm problemas em admitir que foi um efeito sem causa, ou seja, surgiu do nada. Isso é um contrassenso. Portanto, deve existir uma primeira causa de tudo. E essa é Deus. Perdão por insistir, mas por que tem de ser necessariamente Deus quem criou tudo? Por acaso os humanos não são capazes de criar coisas belas e complexas? Tem aí a música, os computadores. Certo, eu sei, porque vocês também têm o poder criador. Mas se vocês o têm, de onde provém? No universo existem muitos seres em diferentes estágios de evolução, com maior ou menor capacidade de criar que a sua, de acordo com o seu grau de avanço. Porém, temos de admitir que, se eles tiveram um princípio pela lei da causa e efeito, tiveram de ser criados por algum processo anterior. E que, na realidade, o poder criador dos seres criados procede de algo já criado, de acordo com umas leis pré-existentes. Portanto, chegamos a um ponto em que precisamos encontrar um princípio criador que não tenha sido criado, mas que tenha existido sempre e que sempre existirá, e que tenha estabelecido as leis e os princípios de tudo o que existe. E esse é Deus. Bem, vamos admitir apenas como mera possibilidade que Deus exista. Na hipótese de Deus existir, teria curiosidade em saber quem é e como é esse tal Deus, tão esquivo que não se deixa ver por qualquer um. Pela obra se conhece o autor. Conheça a si mesmo e o mundo que lhe rodeia e estará começando a conhecer Deus. Uma vez que na criatura estão as potencialidades do Criador, se você imaginar todas as boas qualidades humanas no grau mais elevado que puder, estará começando a desenhar um esboço de Deus, que ainda que muito imperfeito, será o mais elaborado que pode ter dele, dada sua capacidade atual. Há um provérbio muito antigo e muito certo que pergunta: como é Deus? E responde: como você, quando chegar a Ele. Quais são essas qualidades? Amor, sabedoria, justiça, verdade, humildade, generosidade, sinceridade, sensibilidade, compreensão, compaixão. Existem qualidades de Deus que não podemos possuir? Sim, o Criador é imutável, onipotente, não criado e existiu sempre. A criatura, ainda que não tendo fim, teve um princípio. É alterável, pois está em constante aperfeiçoamento, e ainda que a sua capacidade de progresso seja ilimitada, já que está em constante aperfeiçoamento, aumentando constantemente, não é infinita. E se esse ser é tão perfeito, por que permite que exista o mal no mundo? Olha, ele permite que as criaturas experimentem por si mesmas, que aprendam com seus erros. O mal do mundo não surge de Deus, mas sim das criaturas em processo de evolução,
que, devido ao seu desconhecimento das leis espirituais, procedem contra os outros seres da criação. Pois então terá de me explicar de que se tratam essas leis, porque duvido muito que consigam explicar a grande quantidade de perguntas que tenho, para as quais ainda não encontrei uma resposta satisfatória, e de coisas que não entendo e me parecem tremendamente injustas no mundo em que vivemos. Olha, vai ser o maior prazer. Mas prepare-se, porque vamos ter muito o que falar.